enquanto Adão estava no jardim do Éden, ou seja, um jardim com frutas, um lugar maravilhoso, um verdadeiro paraíso, Jesus estava no deserto. Tá? Enquanto Adão, uma vez, num dia único, foi tentado por Satanás a comer do fruto, foi tentado a pecar, e ele já então cedeu, Jesus ficou 40 dias sendo tentado e nada cedeu. Enquanto Adão perdeu e condenou a todos nós, ele condenou a todos nós o que, professor? Ele condenou a todos nós estarmos separados de Deus. Condenou a todos nós a nascermos pecadores como nós somos pecadores e somos maus. Enquanto Adão fez isso, Jesus venceu e nos salvou. Jesus possibilita, permite todo aquele que crê nele e se arrepende encontrar salvação. E o que Adão foi tentado? Ele foi tentado a comer do fruto. E enquanto Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, em todo o tipo de pecado. Tá? Então, com esse quadro, nós conseguimos ver algumas coisas. A primeira delas é o que a gente vinha falando antes, que foi por isso, crianças, que foi necessário que Jesus fosse tentado, para que ele demonstrasse diante de Deus, diante dos homens, diante de todo o mundo, de que sim, ele foi um homem perfeito. A parte humana de Jesus foi testada nesse momento, né? Ele demonstrou, ele venceu plenamente isso, ele demonstrou que sim, ele era o único capaz de nos substituir na sua vida e na cruz. Então, o ato de Jesus passar por esse tempo, ficar 40 dias no deserto, demonstra que ele é capaz e faz a obra completa. A obra, como eu disse antes, que nem eu, nem a professora Marília, ninguém seria capaz de, em todos os pecados do mundo, em todas as coisas, ser tentado e não pecar em nenhuma delas. Tá? Apenas Jesus, né? Apenas Jesus. E esse é o ponto muito importante, porque se Jesus não tivesse vivido no nosso lugar, morrido no nosso lugar, nós estaríamos condenados. Nós estaríamos condenados ao inferno, nós estaríamos condenados a estar separados de Deus para sempre. Isso é uma coisa muito séria, isso não é uma brincadeira, né? Se não fosse nosso Senhor Jesus, o precioso Jesus, crianças, a gente não poderia estar com Deus para sempre. A verdade é que a gente estaria condenado ao inferno e ia estar separado de Deus para sempre. Por isso é uma coisa maravilhosa que Jesus fez no nosso lugar nesse momento, resistindo a todas as tentações, né? Mas para a gente prosseguir aqui, isso foi o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que o segundo ponto de por que Jesus teve que ser tentado no deserto é que ele foi tentado, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e ele foi levado para junto com Deus. E agora, junto com Deus, ele intercede junto ao Pai por nós. O que isso quer dizer? É como se eu tenho aqui Deus e Jesus. E Jesus, ele pede ao Pai em nosso favor. Ele está constantemente, Deus Filho, está constantemente pedindo ao Pai, intercedendo. Interceder é pedir por alguém. E ele nos concede perdão e Jesus consegue nos ajudar no momento que nós sofremos de tentação, né? Vamos usar um exemplo aqui de tentações que nós sofremos. Por exemplo, você fez uma coisa errada, tá? Você estava em casa e você foi lá e quebrou um vaso da sua mãe. A coisa fica feia, né? Ou você fez alguma coisa errada, quebrou alguma coisa, desobedeceu, e aí seus pais descobriram. E eles chegam para você e dizem assim: quem foi que quebrou isso aqui? Foi você que quebrou, meu filho? E aí, por alguns segundos antes de responder, você pode dizer assim, pode vir na sua mente: meu Deus do céu, o que eu falo? Eu digo que fui eu que quebrei, eu digo que fui eu que fiz errado. E dá aquela vontade de dizer: não fui eu, foi meu irmão, foi sozinho, eu não sei de nada, sendo que você sabe que foi você. Então,
isso que passa na sua mente, essa vontade de dizer que não foi você, ou de culpar alguém, ou dizer que você não sabe, quando na verdade você sabe que foi você, isso é tentação. Se você não faz isso, se de fato no final você diz, olha, fui eu, pai, fui eu que fiz, e você vai receber as consequências disso, você venceu a tentação. Agora, se você diz, não fui eu, foi meu irmão, minha irmã, ou foi, eu não sei de nada disso, você mente, e você é vencido pela tentação e você peca, né? Então, basicamente isso é tentação nas nossas vidas. Mas por que é que a tentação é ruim? Porque a tentação, ela é o que nos leva ao pecado. Mas por que o pecado é ruim, afinal de contas? Porque o pecado desagrada, entristece e ofende a Deus. Ofende quem, professor? Ofende aquele Cristo que ficou 40 dias no deserto com fome, na presença horrível de Satanás, que ofende, que desagrada, que entristece esse Cristo que morreu na cruz no nosso lugar. É porque o pecado é tão ruim, porque ele desagrada o nosso Deus, que é grande e precioso. E é por isso, crianças, que nessa terra nós nunca vamos ser perfeitos, mas que nós temos que nos esforçar ao máximo para vencer essas tentações, esses convites que o pecado faz a gente, e viver de modo que agrade, de modo que seja digno desse tão precioso Jesus, tá? Mas a gente sabe aqui, até aqui, qual é a história, como Jesus foi tentado 40 dias passando fome por Satanás no deserto. A gente sabe que ele venceu. A gente sabe por que ele fez isso. Mas, e nós? Você pode estar perguntando, e eu, professor? E eu que me sinto tentado, eu me sinto tentado a mentir, eu sinto vontade de desobedecer, às vezes eu sinto vontade de pegar o que não é meu, eu sinto vontade de desobedecer. O que eu faço com essas tentações? A Bíblia nos dá, crianças, um caminho para isso. E uma das coisas que a gente pode aprender de como vencer a tentação está nessa própria história que aconteceu, que a gente está estudando. Que é, vocês veem que toda vez que Satanás tentava Jesus alguma coisa, Jesus, não, como eu disse, não dava um raio nele, mas Jesus dizia, está escrito, ele citava a Escritura. Então, crianças, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus é o que vai nos dar força espiritual para conseguir vencer as tentações. Então é por isso que é muito importante que a gente estude, conheça a palavra de Deus, fale com os nossos pais para que nos ensine, vá às aulas do Ministério Infantil e seja cheio do conhecimento da palavra de Deus, para que quando o pecado vier à nossa porta, a gente consiga resistir, tá? E a oração também, né? E agora é outro ponto, né, justamente como a professora Marília falou, que é a oração. A Bíblia fala em Mateus 26:41 o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, o que é vigiar? É estar alerta. Ou seja, opa, peraí, isso aqui é uma oportunidade de pecado, então vou fugir. E orar, que é o quê? Conversar com Deus. Quando nós conversamos com Deus, nós somos cheios de força dele, nós somos cheios do próprio Deus, o nosso coração fica cheio de Jesus. E aí nós temos força para resistir ao pecado, nós nos aproximamos de Deus, nós conhecemos Deus e nós vemos como Ele é precioso, como Ele é bom. Então, crianças, são basicamente essas duas coisas que vão nos dar força para resistir à tentação, que é a oração, é conversar com Deus, colocar diante dele os nossos medos, os nossos pecados, as nossas dificuldades, as nossas vontades, os nossos pedidos, e conhecer a palavra de Deus. Isso é o que vai nos dar força para resistir à tentação e vencer o pecado. Mas agora surge a pergunta, você pode estar fazendo para mim, mas professor, tudo bem, eu só estou falando como resistir à tentação, mas eu pequei. Eu desobedeci meus pais. Já menti. Né? Eu já menti, já aconteceu. Eu já menti, eu já peguei o que não era meu. Eu já errei, ou tantas outras coisas que talvez você não seja uma das coisas que a gente falou, mas que você sabe que você errou. O que eu faço? A resposta para isso está no primeiro capítulo do livro de 1 João, que tem um versículo que diz assim: se confessarmos os nossos pecados,
ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, a solução definitiva para isso é que você chegue diante de Deus e diga: Senhor, meu Deus, eu errei, eu menti para os meus pais, ou seja, qual for o erro que você cometeu. Peça perdão para Deus, confesse esse pecado e certamente Ele vai te perdoar. Tá? Então, esse é o resumo da lição de hoje. Jesus foi tentado 40 dias no deserto, ele sofreu, ele passou fome, ele teve a presença terrível de Satanás, mas ele venceu todas essas coisas no nosso lugar, porque nós não seríamos capazes de vencer todas as tentações. Então, por amor a ele, nós temos que estar sempre atentos, fugindo das ofertas, dos convites do pecado, procurando viver de modo que agrade a Deus, e que se em algum momento nós cometemos pecado, nós temos um advogado, alguém que nos defende diante de Deus, e que nós podemos chegar diante dele e pedir perdão para ele, sinceramente, de coração, com um coração triste. E é certo que ele vai nos perdoar. Tá? Foi um prazer gravar essa aula com vocês. Se vocês sentiram tristeza no coração por causa dos seus pecados, se vocês sentiram tocados, o coração de vocês foi tocado, vocês se sentiram tocados por causa dessa mensagem, fale com os pais de vocês e diz: olha, pai, eu realmente tenho errado nisso ou naquilo outro, eu fiz tal e tal pecado, e eu quero que o Senhor me ajude a me arrepender diante de Deus. Tá? E também todos os professores do MI, como eu e Marília, professora Daniela, nós estamos à disposição para ajudar vocês e os papais no que for preciso sobre isso. Foi um prazer e um grande abraço. É isso, crianças. A gente está com muita saudade de vocês. Nós vamos mandar o link dessa aula. A gente deu 2 vídeos, tá? Um de 20 minutos e um de uns 12, 13 minutos ainda, tá? Finalizando. E também a gente vai mandar 2 videozinhos, 2 historinhas para ilustrar essa aula, para vocês assimilarem melhor essa aula, tá? Os desenhos são bem legais, assistam, convido os irmãos de vocês para assistirem junto com vocês, tá? Que é bem legal, né, Davi? Sim. Outra coisa, eu sei que vocês ainda estão de quarentena, né? Eu queria falar para vocês que vocês aproveitem esse tempo, brinquem bastante, curtem bastante os pais de vocês, ficam junto deles, orem com eles, leiam a Bíblia de vocês junto com os seus pais. A gente não pode desperdiçar esse tempo, né? O Senhor nos deu um tempo pra gente ficar grudadinho. Nós, crianças, a gente adora quando os nossos pais estão em casa. Eu lembro que quando eu era pequena eu amava quando meu pai chovia, que os meus pais ficavam em casa e a gente ficava todo mundo trancado dentro de casa. É uma coisa muito gostosa para nós crianças, né? Passa muita segurança. Então, aproveitem e fiquem juntinho dos pais de vocês. Curtem bastante eles, obedecem a eles, tá? Estudam bastante. Eu sei que alguns de vocês estão tendo aula, né? Então, aproveitem esse tempo, tá, crianças? A gente tá com muita saudade de vocês. A gente não vê a hora de ir pra PIB, a gente tá com muita saudade da nossa igreja também, assim como vocês, a gente sabe. E é isso, né, Davi? É isso aí. Então tá, um beijo bem grande pra vocês e até daqui uns dias. Daqui uns dias vamos ter a nossa aula presencial na PIB, tá? Mais um pouquinho. Um beijo!